Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez, você aqui presente com a gente, você aqui que já é um atraído, que faz parte do nosso canal, que tem vivido essa experiência com a Palavra de Deus junto conosco. Seja bem-vindo você que está chegando a primeira vez. Aqui é um lugar, um espaço para partilhar, para viver, para buscar experimentar um pouco mais da Palavra de Deus. Bem, hoje, domingo, né, o 12º domingo do tempo comum, e aí a gente precisa entender o que a Palavra de Deus quer trazer para nós no dia de hoje. Como a gente está nesse processo do tempo comum, o tempo comum são as catequeses de Jesus, as catequeses da vida cristã, para a gente aprender a ser cristão de verdade. E hoje é uma liturgia que tem como se fosse assim, uma resposta. Se alguém perguntasse, o que é ser cristão? A liturgia de hoje é a resposta. O que é ser cristão para uma pessoa que não conhece, para uma pessoa que está chegando, uma pessoa que chegou na igreja a primeira vez e pergunta, o que vocês fazem? O que é ser cristão? Então a liturgia de hoje vai responder a essa pergunta de alguém que pode estar chegando. Então, em primeiro lugar, a gente vai começar pelo Evangelho hoje, onde nosso Senhor vai dizer que ele estava rezando e os discípulos estavam com ele. Então, aqui tem duas coisas diferentes que a gente pode ver. Em primeiro, dessa vez ele está rezando, mas ele não está sozinho, porque muitas vezes a gente vê no Evangelho Jesus rezando sozinho. Jesus se retirava sozinho para rezar. Em alguns momentos ele levava Pedro, Tiago e João, como na Transfiguração, como quando ele foi rezar no horto. Então, só que hoje ele levou todos. Então, ele quer trazer os discípulos para o ambiente da oração. Ele quer preencher a vida dos discípulos com a oração. Então, em primeiro lugar, o que o cristão faz? Vai com Jesus para a oração. Então, o cristão é aquele que está com Jesus na oração. Apesar de, o texto vai dizer, Jesus estava em oração e os discípulos com ele. Então, assim, os discípulos provavelmente não estavam em oração, estavam ali com Jesus, estavam vendo o que ele estava fazendo, estavam conversando, estavam comendo, fazendo outras coisas. Mas eles estavam próximos de Jesus, naquele ambiente que Jesus estava na oração. Então, a vida cristã, ela é estar próximo de Jesus, no que ele estiver fazendo, junto de Jesus. Às vezes a gente acha que quando que eu tenho que estar junto de Jesus? É sempre. Então, o cristão é aquele que sempre está junto de Jesus, sempre está próximo do Senhor, nunca fica distante de Deus. Às vezes a gente pode se sentir distante de Deus, porque Deus às vezes nos coloca na espera, Deus às vezes nos dá mas até a espera de Deus, ela é junto com Ele. Então, o que o cristão faz? Está sempre junto do Senhor. Por mais que às vezes, por exemplo, os discípulos talvez não estivessem tão atentos que ele estava rezando, talvez não estivessem entendendo o que estava acontecendo. Os discípulos muitas vezes nem sabiam. Eles estavam vendo, mas não entendiam. E assim somos nós. A gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente não está sabendo onde isso vai dar, onde vai chegar, apesar de que hoje Jesus vai dar uma explicação de onde ele vai chegar. Mas só escutou a explicação de onde ele ia chegar aqueles que estavam com ele na oração. Então, muitas vezes, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que Jesus está querendo dizer. Eu não estou entendendo onde ele quer chegar. Mas eu tenho que permanecer com ele, porque ele vai explicar. Ele não explicou de cara, ele vai dar uma voltinha, porque Jesus gosta de dar essas rodeadas, né? Deus gosta de fazer o homem esperar. Deus gosta de provar a gente na fidelidade. Deus gosta de nos fazer trilhar um caminho. Eu acho que Deus não dá voltas com a gente. A gente às vezes fala, né? Deus está dando volta, Deus está me fazendo esperar. Eu acho que o termo correto seria, Deus prepara um caminho. Porque Ele vai preparando um caminho para que a gente siga e chegue onde Ele quer que a gente chegue. Então, na verdade, não é estar na espera, mas é estar fazendo um caminho com Deus. E é preciso estar sempre junto dele. Então, não há vida cristã se não estivermos junto de Jesus, fazendo esse caminho com Ele. E aí, Jesus vai começar a dar a volta do que Ele quer, né? Vai começar a preparar o caminho. Que Ele vai perguntar, quem o povo diz que eu sou?
Quem é o povo? O povo é aquele que não está ali naquele ambiente de oração. O povo é aquele que não conhece Jesus. O povo é aquele que não convive com ele todo o tempo. O povo é aquele que só vê os milagres. O povo é aquele que só vê as obras. Então, existe uma diferença entre você ver o que Jesus faz e caminhar com Jesus. Existe uma diferença de eu ser uma pessoa que vai à missa e vejo Jesus na Eucaristia, na missa, escuto a palavra e vou embora, e uma pessoa que vive com Jesus, que leva ele para casa depois da missa, que convive com ele, que busca Jesus em todo o tempo da vida. Então Jesus está perguntando, esses que só vêm à missa, esses que nem sabem o que estão fazendo aqui, esses que só me veem de vez em quando, que só veem as minhas obras, mas não estão comigo, quem eles dizem que eu sou? Elias, um dos profetas, João Batista. Então eles não têm um conhecimento verdadeiro de quem é Jesus. Eles vão induzindo, vão pensando aquilo que eles querem, vão entendendo aquilo que eles querem, vão seguindo a vida. Eu acho que é isso, e vai. Vão no achismo, vão no que pensam, vão no que agrada, e assim eles estão indo. E aí ele muda a pergunta. E vocês, que estão aqui comigo, me vendo rezar, me vendo comer, eu explico para vocês o que eu faço, vocês que têm intimidade comigo, quem eu sou? O Cristo. E aí dizer o Cristo, a palavra Cristo, apesar da gente chamar ele de Jesus Cristo, o nome dele é Jesus. O nome dele não é Jesus de Nazaré, o nome dele não é Jesus Cristo, o nome dele é Jesus. A gente não sabe qual é o sobrenome dele. O nome dele é Jesus. Cristo é parte da sua missão, porque Cristo é o ungido, Cristo é o Messias, é o escolhido, o eleito de Deus. Cristo é o capacitado por Deus, porque ser ungido, e todos nós fomos ungidos por Deus no batismo e na confirmação da crisma, um ungido, ele é capacitado por Deus para uma missão. Então Jesus, o Cristo, entendeu? É Jesus, o Cristo. Ele é ungido, foi ungido por Deus para uma missão. Que missão? Sofrer e ser rejeitado, que é o que ele vai explicar. O Filho do Homem vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser morto, mas vai ressuscitar. Então, ele foi ungido, foi capacitado por Deus para quê? Para suportar o sofrimento, a rejeição e a morte, na esperança da ressurreição, na esperança da vida nova e da vida eterna. Então eu que sou batizado, eu que sou crismado, eu que sou cristão, sou também capacitado por Deus para quê? Para sofrer, para ser rejeitado, para morrer para o pecado, e para ter esperança na ressurreição e na vida eterna. Então é para isso que Deus nos escolheu. E aí ele ainda vai completar. Agora ele chega no ponto que ele quer. Vocês que estão aqui comigo, querem me seguir? Porque para me seguir, para ser cristão, para ser como eu, para seguir meus passos, para fazer o que eu faço, para ser meu discípulo, vocês precisam renunciar a si mesmo. Ou seja, parar de viver de achismo. O povo está vivendo do que acha, do que pensa, do que gosta, do que agrada. A gente tem que renunciar. Um cristão, ele não vive do que agrada, porque sofrer não agrada a ninguém. Renunciar, a gente não é masoquista. Sofrer não agrada a ninguém, renunciar não agrada a ninguém. Então, nós não vivemos daquilo que gostamos, então a gente tem que renunciar a viver do meu gosto, a viver do que eu quero, a viver da minha forma. Queridos, quão difícil é o mandamento que o Senhor nos pede para amar. Quão mais fácil é reclamar, murmurar, abandonar, deixar, desistir. Mas o Senhor nos chama a amar. E amar é renunciar. Renunciar a si mesmo que quer deixar para lá. Renunciar a si mesmo que quer entregar os pontos. Renunciar a si mesmo que quer jogar a toalha. Renunciar a si mesmo que quer lavar as mãos. E tentar mais uma vez. Amar é não desistir. Amar é ir até o fim. Amar também não é amar até quando der. Amar é amar até morrer, até o fim. Então, isso é o que o nosso Senhor nos pede. Isso é que é ser cristão, renunciar. Tomar a sua cruz. E eu gosto do texto de Lucas, porque Lucas é o que acrescenta. Tomar a sua cruz a cada dia. Porque os outros evangelistas colocam tomar a sua cruz apenas. E Lucas traz esse texto que é maravilhoso, que eu gosto, que é tomar a sua cruz a cada dia. Ou seja,
Ser cristão é sacrificar-se todos os dias por amor a Deus. É todos os dias fazer um sacrifício. É todos os dias ser sacrifício por amor a Deus. Então nós precisamos entender que ser cristão é sacrificar-se todos os dias, porque carregar a cruz é sacrifício. Então é preciso sacrificar-se todos os dias. E aí, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas a primeira leitura vai dizer que tem uma graça para isso. Deus, ele não nos dá só uma missão. Ele não nos dá só um fardo, só um chamado, mas ele nos dá uma graça para viver o fardo, uma graça para viver o chamado, uma graça para viver a vocação, uma graça para viver o caminho que ele dá a cada um de nós. A gente vai ver isso porque isso é parte da primeira leitura de hoje. Mas aí, seguir a Jesus são 3 etapas. Renunciar então a si mesmo e ao seu gosto e buscar amar. Carregar a cruz, oferecendo sacrifícios e sofrimentos todos os dias, cada dia. Não é, olha só que interessante também, não é todos os dias, porque todos os dias parece muita coisa. É cada dia, é no hoje que você tem. Porque, por exemplo, quando eu penso, eu vou ter que me sacrificar todos os dias, mas se eu viver 50 anos, você não tem que pensar nisso. Pensa que você tem que oferecer seu sacrifício a Deus hoje. Será que você vai estar vivo amanhã? Se você estiver bendito, seja Deus e ofereça um sacrifício amanhã. Mas não fica pensando, mas eu vou ter que me sacrificar a vida inteira por 100 anos. Porque aqui no Chile as pessoas vivem muito. Tô falando 100 anos porque quase todo dia eu vou no... Quase todo dia não, mas quando eu vou ao hospital, assim, eu vou dar uma unção dos enfermos, é pessoas de 92, 94, 96, 98, 90 e tantos anos. Tem um padre que ajuda a gente aqui na paróquia que tem 94 anos. Ele tá celebrando missa, atendendo, seguindo a vida. As pessoas vivem muito aqui. Então, imagine eu me preocupar, meu Deus, eu vou ter que carregar a cruz por 94 anos. Não pense nisso. Porque ele não está dizendo carregar a cruz todos os dias. É carregar a cruz cada dia. Então preocupe-se com a cruz, com o sacrifício de hoje. Preocupe-se com o que você precisa oferecer e ofertar a Deus hoje. E amanhã, quando se tornar hoje, você pensa no que você vai fazer e vai ter uma graça para isso. Então, é carregar a cruz cada dia. É o sacrifício de hoje. Esse sacrifício vai ser o mesmo de amanhã? Talvez sim, talvez não. Então não fica pensando, ai meu Deus, mas esse sacrifício amanhã, como é que eu vou lidar? Talvez esse sacrifício não vai existir amanhã. Ou talvez você vai estar transformado por Deus, se você permitir, para estar melhor, para oferecer um sacrifício para Ele amanhã. O mesmo sacrifício, mas você vai estar diferente porque se deixou transformar. Tem isso também. Porque às vezes o sacrifício de amanhã vai ser o mesmo de hoje. Mas se eu vivi bem esse sacrifício de hoje, eu vou estar diferente e transformado para vivê-lo amanhã. Então olha a graça de Deus, por isso que é o sacrifício de cada dia. Porque cada dia vai ter a sua luta, cada dia vai ter a sua dor, cada dia eu posso estar de uma maneira transformado por Deus, melhorando, crescendo, desenvolvendo-me na presença de Deus. E também não tem vida cristã, não tem cristianismo se eu não perder. Então tem que perder. Perder para o pecado, perder para os desejos e as vontades do pecado, né? Perder para o pecado é... Não. Perder para os desejos da carne, as vontades concupiscentes, concupiscíveis, né? Então, nós precisamos aprender a perder. Perder oportunidades, perder lugares. Poxa, eu gostava tanto de esse lugar, mas se é um lugar que te leva ao pecado, você precisa perder. Poxa, mas eu gostava tanto de conversar com essa pessoa, mas se você conversa com ela só para fazer fofoca, só para falar coisas que não levam para Deus, tem que perder. Mas essa amizade... Vida cristã é perder. É perder. Perder para ganhar, porque vai dizer isso no Evangelho. Quando nós perdemos em Deus, nós ganhamos para a vida eterna. Quando nós perdemos em Deus, às vezes, tem pessoas que passam pela nossa vida, e são pessoas muito boas, que em determinado momento da nossa vida nos ajudaram, em determinado momento da nossa vida foram pessoas maravilhosas para nós, mas às vezes chega um momento na vida que a gente precisa perder, deixar as pessoas irem, deixar as pessoas caminhar, deixar elas seguirem o caminho delas, assim, deixar elas fazerem as próprias escolhas. Às vezes a gente traz pessoas para perto e quer ajudar, formar, e cria um vínculo, e cria uma preocupação, só que a gente precisa perder também, deixar a pessoa... A gente tem que ensinar e deixar a pessoa caminhar. Ensinar e deixar a pessoa seguir. Ensinar e deixar a pessoa fazer as suas próprias escolhas. Porque isso é liberdade. O verdadeiro amor é aquele que deixa livre. Então, e você vai acabar perdendo, porque a pessoa vai indo, vai fazendo as suas escolhas, vai trilhando os seus caminhos, e você vai acabar perdendo. Então a gente perde pessoas, amizades, lugares,
situações e vai perdendo. Porque quando perdemos em Deus e por amor a Deus, é certeza de que vamos ganhar a salvação e a vida eterna. E aí, nós vamos ver, como eu estava dizendo, porque a primeira leitura vai dizer que diante do sofrimento, Deus derrama um espírito de graça e oração. Vai haver choro, na primeira leitura vai dizer isso, vai haver choro, vai haver tribulação, vai haver dificuldades, mas o Senhor derramará um espírito de graça e oração. Então era o que eu estava dizendo, para cada dia, para cada cruz, para cada momento, para cada sofrimento, Deus derrama um espírito de graça e de oração. Um espírito de graça, o que é isso? Uma força necessária para a gente caminhar, e um espírito de oração. Para quê? Para nós voltarmos para Ele. Então o sofrimento também é a oportunidade de se voltar para Deus. A cruz é a oportunidade de se voltar para Deus, de declarar. Esses dias, né? São Paulo dizia, né? Não me glorio senão nas minhas fraquezas, não me glorio senão nas minhas debilidades. Não era isso que dizia? Então, quando eu entendo que o meu sofrimento, que a minha fraqueza, que a minha debilidade pode ser uma oportunidade para ir para Deus, pode ser uma oportunidade para eu ser mais de Deus, eu me vou fazendo uso e vou ficando mais imbuído desse espírito de oração. Porque eu começo a pedir a Deus a graça de vencer, começo a pedir a Deus a graça de suportar, começo a pedir a Deus a graça de passar por aquela situação. Então eu vou crescendo, amadurecendo mais no espírito de oração. E o Salmo, ele vai dizer, a minha alma tem sede de vós, ó meu Deus. Então, só quem está no sofrimento é que consegue encontrar essa sede dentro de si. Porque o que acontece? Vamos pensar aqui numa coisa. Imagina um vigia que trabalha de madrugada. Ele trabalha lá durante a madrugada, na guarita, e tá olhando. Quando tá tudo muito calmo, ele acaba cochilando, né? Porque não tem movimento, não tem ninguém. Mas agora, se é uma noite movimentada, com carro chegando, carro saindo, gente entrando e passando, ele tá atento, porque ele tá focado no que ele precisa fazer. Eu e você também somos assim. Quando a vida tá muito tranquila, quando a vida tá muito sem nada, sem problema, seguindo e fluindo, a gente acaba cochilando. O que significa cochilar? Esquecer de Deus, não olhar para dentro, não ver a presença de Deus dentro de nós. Mas, quando as tribulações acontecem, isso me faz ficar atento e perceber que eu preciso de algo, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma força. E quem me dá essa força é Deus, o Espírito de graça e oração. Então, quando há sofrimento, quando há luta, quando há dificuldade, eu entendo que a minha alma tem sede de Deus, que a minha alma busca a Deus e muitas vezes eu não estou saciando. Porque quando está tudo calmo, eu vou me saciando de alegrias, de prazeres, de tranquilidade, vou me saciando de amizades, de proximidades, vou me saciando de coisas boas que estão acontecendo. Eu esqueço dessa sede de Deus. Mas o sofrimento, ele me faz despertar também para uma sede de Deus que tem no meu interior. Eu tenho uma amiga de oração de muitos anos, que ela dizia, quando eu chegava na casa dela, ela perguntava, e aí, tá tudo bem? Eu falava, não, tá tudo bem. Aí ela, quando tá tudo bem, isso não é bom. A gente tem que ter um negocinho, tem que ter um sofrimentozinho, tem que ter uma luta. Se não tá tendo luta, ou você não tá vendo, ou você não está atento, ou tem alguma coisa errada aí. Porque sempre tem uma luta, sempre tem um motivo de crescer, sempre tem uma aprovação, sempre tem alguma coisa, sempre vai ter. Então talvez você que esteja descartando, talvez você que não esteja olhando atentamente, talvez você que não está dando a atenção que deveria estar dando para as situações e para as coisas da vida. Então olhemos para as dificuldades e as situações da vida também como oportunidade de crescer, para fazer uso do espírito de graça e de oração e para redescobrir a sede que tem dentro de nós, a sede de Deus, o desejo de eternidade, o desejo de buscar o Senhor, o desejo de estar com Ele, o desejo de ser todo de Deus, o desejo de amar o Senhor, o desejo de querer o céu, né? Porque quando eu reconheço essa sede de Deus que tem dentro de mim, eu começo a viver desejando saciar. Porque quem tem sede quer saciar a sede. Tipo, ó, tô com sede. Bebo água.
Então, quando eu tenho sede e eu descubro essa sede, eu vou fazer de tudo para saciar a minha sede. Então isso me impulsiona a ir ao encontro do Senhor. Isso me impulsiona a ir ao encontro de Deus. Isso me impulsiona a querer mais de Deus. Isso me impulsiona a sofrer mais com Deus. Isso me impulsiona a renunciar mais por Deus. Isso me impulsiona a perder por amor a Deus. Olha as coisas fazendo sentido. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho vão se mesclando aqui. Porque a vida cristã é renúncia, perder e cruz, sofrimento. E quando eu descubro essa sede, eu vou saciando a minha sede aqui. Na renúncia de cada dia, porque me faz mais perto de Deus. No perder, que me abandona em Deus. E no sofrer, que me une a Deus nos sofrimentos que Ele passou. Então eu vou saciando a minha sede também nisso, nessas realidades. E por fim, eu não posso deixar de falar porque a segunda leitura de hoje vai dizer que não há distinção se você é branco, negro, pobre, rico, homem, mulher, judeu ou pagão, não importa, porque somos todos um em Cristo. Então, a vida cristã, ela é uma vida de unidade, somos todos irmãos, somos todos iguais em Cristo. Mas o coração do homem, ele tende a fazer divisão. E aí hoje fala-se muito de uma igreja retrógrada porque as ideologias e as políticas e as bandeiras, as exclusões, as guerras, mas tudo isso é fruto e produto do coração egoísta do homem. A guerra é produto do coração egoísta do homem. A ideologia é produto do coração egoísta do homem, porque quer pensar só em si e esquece do outro. Aí tem que ter uma ideologia, tem que levantar bandeira, tem que criar uma política para resolver o problema. Quando o problema pode ser resolvido entendendo que todos nós somos um em Cristo. Não importa a cor do meu cabelo, da minha pele, o jeito do meu cabelo, não importa. Todos somos um em Cristo. Aqui eu não estou falando, obviamente, de não importa quem você seja, não importa os desejos que você tem, não importa os impulsos que você tenha. Claro, salvaguardando a realidade de que pecado não é comunhão com Deus, tá? Realidades específicas de pecado não são de comunhão com Deus. Mas Deus não exclui ninguém. Ele acolhe até o pecador para converter o pecador do seu pecado. Então, não há exclusão na igreja, não há divisão. Hoje os jovens falam muito isso. A igreja não me aceita, a igreja não me acolhe. Na verdade, a igreja não aceita e não acolhe o seu pecado. Na verdade, a igreja não aceita e não acolhe a realidade que você quer viver se dizendo cristão. Mas quando entendemos que temos uma sede e que somos um em Cristo, não há divisão, ninguém está de fora, todos têm lugar e espaço no coração de Deus. Claro que é preciso renunciar e perder os seus impulsos e desejos e renunciar ao pecado. E aí sim nós podemos estar com Deus. Então não deixa ninguém te enganar, não. Não deixa ninguém dizer para você que a igreja ela exclui pessoas ou seleciona pessoas. Não. A igreja convida a todos para o céu. Só que o caminho do céu é renúncia, é perder, é carregar a cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.